Quando a gente pensa em governo confiscando bens, logo vem à mente a imagem da força bruta, certo? Mas olha, a história mostra que a realidade é bem mais silenciosa e, por isso mesmo, talvez até mais perigosa. Nesta análise, a gente vai fundo para descobrir o que de fato protege o patrimônio quando os sistemas entram em colapso. Isso com base em padrões históricos bem claros, não em achismos. Pois é, essa imagem que temos de confisco geralmente vem de filme, né? Soldados na porta, levando as coisas à força. Só que a realidade é muito, mas muito mais sutil e eficaz. É um processo administrativo, frio, técnico, que é executado através de decretos. E esses decretos são sempre apresentados como medidas assim necessárias e razoáveis em tempos de emergência, o que acaba tornando a resistência a eles quase impossível. Então, para a gente entender isso de verdade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos destrinchar esse confisco silencioso e ver quais são seus alvos mais vulneráveis. Depois, a gente entra no detalhe dos 5 ativos que a história mostra que são resilientes. E, por fim, vamos entender o princípio que conecta todos eles e o que isso quer dizer para o futuro da nossa resiliência financeira. Vamos lá. Imagina um governo que está à beira de um colapso fiscal. A prioridade máxima não é só pegar recursos, mas fazer isso sem gerar pânico, sem causar uma revolta. É por isso que a escolha quase nunca é a força bruta. São os instrumentos legais, técnicos, bem mais fáceis de justificar e, claro, de implementar em massa. Agora, o mais interessante aqui é como essas ações são sempre vendidas, digamos assim. Elas vêm com uma justificativa nobre, como prevenir uma corrida aos bancos ou proteger a soberania monetária. E isso faz com que a maioria da população acabe aceitando, sem nem perceber que, na prática, o que está acontecendo é uma forma de confisco. Bom, se o método é administrativo, a lógica de qual alvo atacar fica bem clara. O governo não vai atrás do que é difícil, do que dá trabalho. Ele vai mirar naquilo que é mais fácil de achar, de acessar e de controlar. Tudo com um simples decreto. Então, o ponto crucial aqui não é exatamente o quanto se possui, mas sim onde esse patrimônio está guardado. Pensa bem, se um ativo está registrado dentro do sistema financeiro formal, ele é totalmente visível, rastreável e, por consequência, vulnerável a uma canetada do governo. A Argentina, por exemplo, fez exatamente isso, nacionalizou os fundos de pensão privados em 2008. Por quê? Porque era um alvo fácil e com muito capital concentrado. E isso nos traz finalmente ao coração da nossa análise. A história, quando a gente olha com atenção, mostra de novo e de novo que 5 categorias de ativos tendem a sobreviver a essas crises. E não porque são secretos ou ilegais, mas por uma característica fundamental. Eles são muito, muito difíceis para um burocrata rastrear e confiscar. O primeiro e talvez o mais fundamental de todos os ativos é o único que é verdadeiramente seu. Ninguém pode congelar, taxar ou tomar à força. É o que está dentro da cabeça, o conhecimento e as habilidades que uma pessoa tem. E aqui tem uma distinção que é simplesmente brilhante. Pensa num advogado que é craque no sistema tributário brasileiro. Esse conhecimento é valiosíssimo, mas só aqui no Brasil. Agora, um médico, um engenheiro, um programador, um bom eletricista, eles têm habilidades funcionais. O corpo humano é o mesmo em todo lugar. As leis da física não mudam. Um motor funciona da mesma forma. Isso torna essas habilidades portáteis e valiosas em qualquer canto do mundo. A história está cheia de exemplos. Os cientistas que fugiram da Europa levaram na cabeça o conhecimento que depois criou o Projeto Manhattan. Médicos que saíram de Cuba ou do Vietnã chegaram sem absolutamente nada, mas em poucos anos reconstruíram suas vidas. Eles são a prova viva de que o capital humano não é só um ativo, é o verdadeiro motor da reconstrução da riqueza. O segundo tipo de ativo são os bens físicos, mas aqui tem um detalhe crítico. Eles precisam estar sob controle direto, fora de qualquer instituição. Porque, vamos ser sinceros, se o ouro está no cofre de um banco, ele não está seguro de verdade. O governo pode simplesmente ordenar que o banco entregue tudo. Essa comparação mostra que cada um tem uma função. O ouro é excelente para preservar a riqueza localmente, claro, se estiver em posse física. Mas é pesado, difícil de transportar para fora do país. Historicamente, para uma fuga, as gemas, como diamantes, foram o veículo preferido. Judeus fugindo da Europa nazista, por exemplo, costuravam diamantes nas roupas. São pequenos, valiosíssimos e discretos, permitindo que a riqueza atravessasse fronteiras hostis. E chegamos ao ativo mais moderno e, com certeza, o mais controverso da nossa lista, as criptomoedas. Mas, para nossa análise aqui, a discussão não é sobre preço ou volatilidade. É sobre uma característica técnica única, a autocustódia.
Então, o ponto crucial aqui é este. Ter criptoativos numa corretora é basicamente a mesma coisa que ter dinheiro no banco. A corretora pode ser forçada a congelar os fundos. A verdadeira resistência ao confisco vem da autocustódia, onde só a própria pessoa tem a chave privada, a senha. O ativo, na verdade, é só um registro num blockchain que só pode ser acessado com uma seed phrase, uma sequência de palavras que pode até ser memorizada. É uma faca de dois gumes, não tem jeito. Oferece uma portabilidade que nunca se viu antes. A gente viu isso com refugiados da Venezuela e da Ucrânia, que cruzaram fronteiras com a riqueza guardada na mente. Por outro lado, a volatilidade é brutal. A complexidade técnica é bem alta e a conversão para dinheiro do dia a dia depende de pontos que são, sim, controlados pelo sistema. A quarta estratégia é a boa e velha diversificação geográfica. E olha, isso não tem nada a ver com evasão fiscal ilegal, que fique claro. Tem a ver com uma espécie de seguro contra a instabilidade do próprio país. Afinal, a autoridade de um governo geralmente acaba na sua fronteira. Em 2001, na Argentina, a diferença entre a ruína financeira e a preservação do patrimônio foi literalmente a geografia. O Corralito só conseguiu congelar os ativos que estavam dentro da jurisdição argentina. Isso mostra que ter uma parte do patrimônio num país politicamente estável não é um luxo, é uma diversificação inteligente de risco político. E o nosso último ativo, ele é o menos tangível, mas muitas vezes se prova o mais crítico numa crise profunda. O valor da confiança, da reputação e dos laços que temos com a nossa comunidade. Essa citação resume tudo, né? Durante o colapso argentino, por exemplo, os clubes de troca baseados na confiança mútua permitiram que as pessoas sobrevivessem. Na Rússia pós-soviética, a rede de favores e conexões, chamada de Blat, era mais importante que dinheiro. O capital social é uma verdadeira rede de segurança que governo nenhum consegue decretar ou confiscar. E agora, a gente chega no princípio que amarra tudo isso. Por que exatamente esses 5 ativos? O que o conhecimento, o ouro físico, uma chave de Bitcoin, uma conta no exterior e a confiança da sua comunidade têm em comum? E aqui está o grande ahá, o insight da coisa toda. Governos sempre seguem o caminho de menor resistência. Eles não vão atrás de alvos difíceis. Eles miram no que é fácil de controlar. Ativos que existem dentro do seu grafo administrativo. Contas bancárias, ações, pensões. É muito mais custoso perseguir o conhecimento que está na cabeça de alguém ou ouro que não está registrado em sistema nenhum. Agora, e se esse princípio histórico de mirar em alvos fáceis estiver prestes a ser, digamos, turbinado pela tecnologia? Vamos olhar um pouquinho para o futuro do controle financeiro? Essa é a grande questão para o futuro. As CBDCs, ou moedas digitais de bancos centrais, que estão sendo desenvolvidas no mundo todo, prometem um nível de controle que a gente nunca viu. Cada transação rastreada, cada conta podendo ser congelada instantaneamente. Num mundo assim, o princípio de manter ativos fora desse sistema se torna ainda mais relevante. E é com esse pensamento que a gente encerra. Construir resiliência não é sobre ser paranoico, é sobre ser prudente. É reconhecer que a estabilidade não é algo permanente e que ter opções, ativos que não podem ser confiscados com um único decreto, é a estratégia mais inteligente que existe. Porque, no final das contas, o único ativo que realmente importa é a própria resiliência.